de leis que me pune, que me manda para o inferno, me enche de demônio, não. É um caminho de luz, é um caminho de bondade, é um caminho de soluções para a humanidade toda. A alegria do Evangelho. Tutti fratelli, tomara que fôssemos todos irmãos, de qualquer religião, que a gente se trate como irmão. E nesse tratamento, a gente tem aquela sensibilidade de estender a mão a quem quer que seja, sem perguntar se é do meu time, se é da minha religião, se é da minha partido, não interessa. Eu quero ser humano, ser irmão, ser irmã. Olha como que ele insistiu nisso, como que ele insistiu a gente se acolher, sem preconceito. Ah, porque você fez isso, você fez aquilo. Não. Celebra a Páscoa do perdão. Onde não há perdão, não há amor. Onde não há amor, não há esperança, e muito menos fé de verdade. Ele fez aquela bonita encíclica, Laudato Si, dizendo que ele estava no mesmo barco dessa terra, cuidemos dessa terra. Muita gente não deu ouvido para nada e a gente está assistindo as consequências das catástrofes, do desequilíbrio ambiental, de tempestades que não acabam mais. O Papa dizia assim, é o grito da terra. Ela está gritando para a nossa geração. Ou vocês cuidam, ou seus filhos e netos não terão espaço para viver com segurança. Isso é importante para nós, né, gente? Constantemente dizendo, nós estamos nessa terra para sermos santos, nada mais, nada menos. Não temos que reduzir a nossa evolução para nos animalizar de novo. A gente tem que evoluir para ser santo, à medida de Jesus, do jeito de Jesus, com as palavras de Jesus, ser santo. E não é depois de morto, é aqui. O caminho de Jesus é esse. E ao mesmo tempo, ele deixou um último ilexit nos. Só o amor do coração do Cristo e o amor do nosso coração são capazes de encontrar sentido para a vida, para a existência. É que pode dar um sentido para a dor, para o momento difícil, para os desafios que a gente tem medo. O amor vence. Talvez faça sofrer, mas ele não se apaga quando nós não desistirmos de amar, por mais desafiados que sejamos. Aí você olha sempre o crucifixo e pensa, ele foi desafiado muito mais do que eu, e ele não deixou de amar. Ninguém conseguiu arrancar do coração de Cristo uma palavra de condenação. Ele amou até o fim. Então a gente está celebrando um Papa que deixa aquele Papa dos excluídos, dos migrantes, aquele Papa que chorava tanto, e talvez uma tristeza que ele pode ter levado consigo é de tantos apelos para acabar com a guerra, para dialogar, para fazer uma trégua, e nada. As bombas continuam matando crianças e pessoas na faixa de Gaza. Há anos que a pobre da Ucrânia não encontra paz, não encontra diálogo. Ou seja, ainda há muito espaço nesse mundo para Deus aplicar a redenção copiosa que seu Filho nos conquistou. E que depende um pouco de cada um de nós. E é importante, quando ouvimos a palavra de Deus, a gente perceber. Vocês viram que os apóstolos, os discípulos, na hora da dor, do sofrimento, eles fugiram. Tinham visto milagres, ouvido as palavras de Jesus, mas aí a covardia da gente, o medo da gente é imenso. Na hora do desafio, fugiram. Mas na hora em que eles testemunharam que Jesus tinha vencido, tinha ressuscitado verdadeiramente, aqueles homens medrosos se tornaram valentes. A primeira leitura nos diz que Pedro, depois do Pentecostes, se dirige a todo mundo para testemunhar: Jesus ressuscitou verdadeiramente. E eu sou testemunha. O ato de fé mais bonito que fazemos é esse. Não é que eu acredito em Deus. Bom, tem tanta gente que não vale nada acreditando em Deus. Mas a hora que eu digo, eu creio que Jesus ressuscitou verdadeiramente, então eu creio na vida, eu creio na ressurreição, eu creio no amor, eu creio na esperança. É esse ato de fé que me faz ser cristão, ser cristã. O resto, meio mundo faz esse negócio de acreditar em Deus, meio mundo faz e continua, em nome de Deus, fazendo guerras. Mas se eu acredito que Jesus ressuscitou verdadeiramente, eu acredito na vida e não no poder da morte.
O Evangelho traz uma coisa que eu comento rapidamente com vocês. Quem foram as primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado? Beleza, não foram os homens, não foi Pedro, não foi ninguém, foram as mulheres. Essa Madalena é maravilhosa, né? E essas mulheres todas, elas que Jesus diz, vão contar para os outros. Elas se encontram com Cristo ressuscitado. Elas traziam no coração aquele amor imenso que fez que enquanto os homens fugiram, elas estavam ali no caminho da cruz, elas estavam aos pés da cruz. Não posso fazer nada, mas estou ao seu lado, junto com Maria, mãe de Jesus. Eu creio que isso aí deveria fazer a gente pensar muito, porque, queremos ou não, minha gente, ainda a sociedade, a Igreja Católica, todo mundo é machista, não é mesmo? Parece que as religiões todas, as autoridades religiosas têm que ser homens, mulher é para ajudar. O Papa tentou fazer um esforço de mudar isso, conferiu autoridade a algumas mulheres até lá no Vaticano, mas ainda tem um caminho muito grande para chegar àquilo que Jesus fez. Ele tinha discípulos e discípulas que caminhavam com ele o tempo todo, e as mulheres se mostraram mais fiéis, e as mulheres foram as primeiras anunciadoras da ressurreição. Claro que nas nossas comunidades a gente conta com milhares e milhares de mulheres, né? Ministrando, catequizando, fazendo um monte de coisas. Até na casa da gente, às vezes foi a mãe e a avó que ensinaram os primeiros sinais da cruz para a gente. Isso deveria pensar e fazer pensar até onde nós vamos ainda manter uma cultura machista, preconceituosa, em que é mais fácil, muitas vezes, não é mesmo, marcar negativamente uma mulher do que um homem. E é tão importante porque a Páscoa é uma passagem, e não é uma passagem qualquer, ela é uma passagem. Aqueles que são descendentes de Adão estão em preconceito. Aqueles que são descendentes desse novo Adão, Jesus, têm que seguir o que ele pensava, o que ele fazia. Nós somos descendentes de Jesus desde o nosso batismo. Nós temos a marca de Jesus no nosso próprio sangue, dentro de nós, minha gente. E ao celebrar a Páscoa, a gente recordando essas primeiras cenas que o Evangelho nos traz das aparições do ressuscitado, seria tão bom que toda a igreja fosse a primeira, como diz o Papa, a mudar de mentalidade, mudar de cultura, né? Isso depende muito de nós católicos darmos o nosso apoio, porque às vezes se toma uma atitude diferente, e lá vem crítica em cima do Papa, lá vem crítica, meu Deus, isso se não é de Jesus eu tenho que mudar. Tomara que os seus netos, bisnetos já tenham uma cabeça diferente, mas é necessário que eu plante a semente hoje para que isso possa mudar, possa se converter e seja pascal. Vamos pedir a Nossa Senhora, né? Eu acho também bonito que no início da revelação cristã, quando Deus ia mandar seu filho, ele não convocou um bando de homens, ele convocou uma mocinha de Nazaré, uma mulher. Ela foi a primeira grande protagonista da revelação, da encarnação do Verbo, da presença de Deus no meio de nós. Que Nossa Senhora nos ajude, então, a gente a celebrar a Páscoa como um caminho de libertação, como um caminho que vai para frente. Peregrinos da esperança para que o mundo seja melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Nos colocamos em pé para as preces que desejamos fazer neste momento. A cada invocação, a cada proposta, digamos todos, gratidão por tão grande amor. Gratidão por tão grande amor. Porque ressuscitastes Jesus, aprovando a vida que ele viveu e nos propôs viver, rezemos. Gratidão por tão grande amor. Porque derramais em nós a fé de que a vida é sempre mais forte do que a morte e o mal, rezemos. Gratidão por tão grande amor. Por filhos vossos que cuidam da natureza, dando-lhe a alegria de estar a serviço de todos, rezemos. Gratidão por tão grande amor. Por vidas solidárias que plantam a ressurreição
esperança em corações marginalizados.